Olá, muito bem-vindo ao Notícia Jato. No programa de hoje, dois anúncios bem relevantes feitos aí na semana passada pelo governo federal, o ITA em Fortaleza e também um centro de desenvolvimento e pesquisas para aviação, na verdade, indústria aeroespacial na cidade de Salvador. É muito relevante porque isso mostra aí uma nova visão de Estado, levando a área de pesquisa e talvez até a produção de aeronaves para fora aí do eixo sudeste-sul do Brasil. Mas antes de comentar sobre isso, eu vou fazer aí um agradecimento à Dassault Aviation, que é o patrocinador aqui do Notícia Jato, e vamos ter uma contagem regressiva de apenas 10 segundos. Você contempla os aviões bem bonitos deles e eu já volto para a gente tratar desses temas e muito mais. Então vamos lá. Meu muito obrigado à Dassault Aviation por estar sempre aqui patrocinando o Notícias a Jato. Como eu disse, são notícias bem relevantes. Vamos começar então por esse parque tecnológico aeroespacial que vai ser criado na cidade de Salvador, mais precisamente na base aérea de Salvador. Aliás, aqui é importante dizer o porquê da escolha da base aérea, é porque desde que o esquadrão que ficava lá sediado, o operador dos P-3 Orion, passaram para o Rio de Janeiro, a base ficou um pouco ociosa, ou seja, ela tem uma capacidade muito grande, mas ela acabou ali perdendo sua capacidade de operação diária. Então, isso foi uma maneira de compensar e utilizar aquela área que é muito grande para pensar aí, então, num parque tecnológico aeroespacial. Ou a parte interessante, são 800 mil metros quadrados destinados a esse projeto, sendo 100 mil metros já de construções prontas. O interessante dessa ideia aí que foi feita em junto com a Força Aérea Brasileira, Comando da Aeronáutica e uma série de ministérios, é que levar para a cidade de Salvador uma questão aí de tecnologia e de pesquisas aeroespaciais, tanto que existem algumas companhias que têm cartas de intenção, aqui é importante falar, uma carta de intenção não significa que vai acontecer, mas que a empresa interessada que assinou esse documento planeja olhar e, quem sabe, ali implantar as suas capacidades nesse centro, ou seja, vai depender de uma série de questões, muitas políticas, até a questão aí tributária, de formação e tudo mais que vem por trás a esse tipo de anúncio. Por exemplo, a Leonardo, a Embraer e a ACAER estão olhando, então, esse Centro Tecnológico Aeroespacial da Bahia para criar novos centros aí de pesquisa, principalmente. Não se planeja no curto prazo produzir aviões naquela região, mas pelo menos criar escritórios que sejam ali centros de referência mundial para alguns temas ligados ao setor aeroespacial. Falou, por que alguns temas? Porque não dá também para abraçar tudo. Então, talvez virem escritórios ali para algumas questões tecnológicas. Daqui a pouco eu até falo a importância do ITA em Fortaleza em relação a esse projeto. Mas muita gente perguntou na semana passada aqui na Aero Magazine se a Leonardo, até a imagem deles, que é a produção do ATR, poderia supostamente criar um avião do zero em Salvador ou criar uma planta industrial para produzir aviões. Isso é pouco provável. O motivo, na verdade, são vários motivos. É que, primeiro, transferir uma linha de produção da Europa para o Brasil só teria justificativa se tivesse um pedido muito grande ou uma grande demanda para esse produto, seja que já existe ou não, para o Brasil, ou América do Sul, ou Américas. Então, teria que ter uma série de benefícios, por exemplo, benefício fiscal, questão industrial, uma série de engenheiros e técnicos altamente capacitados com custo baixo para justificar isso. Tirar também um grupo de engenheiros que estariam ali produzindo na Itália, na verdade na comunidade europeia, já que eles são bem sérios com essa questão até de um protecionismo no mercado deles. E colocar no Brasil um grupo inteiro de engenheiros para fazer um avião do zero também é pouco provável. Como eu disse, a Europa tem ali uma tradição de um protecionismo, especialmente em alta tecnologia e também no setor agrário, e é pouco provável que se migre completamente. O que deve acontecer nesse projeto, a Leonardo falou deve, porque não tem nada certo ainda, só uma carta de intenção, é criar um escritório de excelência em pesquisas. E alguns temas bem interessantes que eu vou falar agora com a questão aí do centro do ITA em Fortaleza, lá no Ceará. O interessante é o seguinte, o ITA foi criado no 150, então ele tinha ali uma capacidade inicial bem pequena, isso foi crescendo ao longo das últimas décadas e hoje o ITA é um centro de excelência mundial em todas as áreas de engenharia que ele atua, em especial as relacionadas ao setor aeronáutico. E agora tem esse centro novo em Fortaleza. O que me chamou muita atenção é o motivo da Força Aérea ter escolhido a cidade de Fortaleza, lá no Ceará, para isso. É que a maior parte dos ingressos no ITA são justamente oriundos do Ceará, ou seja, justificou-se criar um novo centro, ou seja, um novo campus ali, justamente porque tem muita gente do estado conseguindo passar nas provas, que são bastante difíceis, aliás, do ITA, ou seja, é algo aí que se merece aplausos para o estado do Ceará por criar uma boa questão de cultura de ensino. Eu não sei se é pública ou só privada, mas fato é que os alunos de lá estão se destacando, então parabéns
ao povo do Ceará. E interessante é que os cursos vão ser 2 novos, e o que mais me chamou a atenção que é engenharia de energia. E é um ponto aí que o Ceará sempre se destacou em geração de energia limpa, por exemplo, eólica e solar. O estado sempre teve à frente algumas questões importantes. Aliás, no Nordeste, e muitas questões de alta tecnologia, por exemplo, o estado de Pernambuco também sempre teve centros de referência em pesquisa. Então, isso junta tudo o que também acontece ali na Bahia. Então, você tem, por exemplo, um escritório de qualquer fabricante que pode chegar em Salvador, aproveitar esses novos engenheiros que serão formados aí no futuro em engenharia de energia e criar novas tecnologias, por exemplo, abastecimento elétrico, como é que vai ser o uso de hidrogênio, tudo isso pode acabar beneficiando tanto o Ceará quanto Salvador e, na verdade, a região Nordeste como um todo. E outro ponto aí importante também dessa questão do ITA é que, por hora, os ingressos que vão acontecer, os vestibulares, é para a turma de 2025, mas ela não será presencial em Fortaleza. Primeiro vai ser em São José dos Campos. Por quê? Vai exigir ali uma construção de uma série de novos prédios e edifícios para abrigar esse campus, e só em 2027, aí sim, é presencial em Fortaleza. Porém, os alunos de que entrarem em 2025 vão para São José dos Campos de maneira temporária e depois voltam para Fortaleza para concluir seu curso, ou seja, já está acontecendo com aquele plano, a gente vai iniciar em 2027. Então, a Força Aérea aí junto ao ITA já colocou o plano de começa agora e as coisas vão andando, e tem tudo a ver com a própria história do ITA, como eu disse, ele começou bem pequeno ali, de maneira bem modesta, e hoje é uma referência mundial. E outra notícia interessante aí é que a Polícia Rodoviária Federal fechou a compra de 4 Caravans para operação. E, aliás, vai ficar nessa pintura aí. Esses 4 aviões foram escolhidos pela Polícia Rodoviária Federal para prestar uma série de apoios às suas movimentações pelo Brasil. Lembrando, eles têm uma frota grande de helicópteros, a maior parte empregado para socorro em rodovias e também algumas questões de policiamento aéreo. E esses novos caras vão permitir o deslocamento de policiais ao longo do território brasileiro, ou seja, pode permitir até ampliar aí a capacidade da Polícia Rodoviária Federal em ter respostas ao narcotráfico, ao descaminho e tudo mais que acontece principalmente em regiões de fronteira. Outra notícia interessante e importante, aí vamos falar um pouco agora dos Estados Unidos. A Gulfstream fez um novo modelo, que é o G700 e o G800, na verdade são derivados diretos do G650, um avião bem evoluído, mas ele agregou uma série de novas tecnologias que, por uma grande ironia e do destino, está à frente da própria regulamentação, ou seja, na hora de certificar o avião, algumas tecnologias embarcadas nesses aviões sequer existem, ou seja, a FAA, que é a Autoridade de Aviação Civil dos Estados Unidos, equivalente à ANAC no Brasil, pediu uma revisão e ela quer ter uma certeza do que está sendo empregado. Não que o avião seja seguro, pelo contrário, ele colocou tantos níveis novos de segurança e tecnologias novas que os órgãos de regulamentação, por exemplo, Estados Unidos, e isso está acontecendo na Europa também, estão pedindo para conhecer melhor isso. Parte porque não está no regulamento, ou seja, não está no papel, tem que se agregar isso à lei que existe, e também tem ali um certo receio agora por tudo que aconteceu recentemente com a família 737 MAX. Então, tem esse problema que estão se tentando, pelo menos, a tecnologia é boa, é positiva, mas vamos olhar com isso mais atenção. E a Gulfstream, obviamente, ali sentou com os agentes da FAA para mostrar o que eles fizeram. Então, tem uma série de novas normas acontecendo. E eu achei bem interessante isso justamente porque se agregou uma série de tecnologias, principalmente para controle do avião, mas que sequer estão ali existentes na norma, ou seja, a aviação voltou e veio muito rápido, mas a regulamentação, como tudo que é do burocrata, eu não estou falando mal da burocracia, mas que ela é mais lenta justamente por reunir muito papel, está ali trabalhando para acompanhar tudo isso também. E outra parte, essa é bem interessante, essa notícia é muito mais uma curiosidade, que o motor do Concorde foi vendido no eBay por mais ou menos 600 mil libras, o que dá mais ou menos 3 milhões de reais. Esse motor ele começou a ser utilizado em 1978 e foi aposentado em 2003. Ele basicamente voou em grande parte aí da frota de aviões Concorde da British Airways. Lembrando, o motor ele é colocado no avião, ele sai para manutenção, coloca outro motor no avião, ele volta a voar e esse motor fica em revisão. Na próxima vez ele vai acabar sendo instalado em uma outra aeronave, não exatamente aquela original que ele estava. Às vezes até volta para o avião anterior, mas ele acaba rodando quase que a frota inteira. E esse motor, então, foi leiloado aí por basicamente 3 milhões de reais. Aliás, nessa hora você vê a falta que faz ter 3 milhões de reais sobrando para poder fazer uma brincadeira dessa. Tem um belo de um motor Snecma Olympus Rolls-Royce, né? Rolls-Royce Snecma Olympus, que é o motor do Concorde. Uma curiosidade, pouca gente sabe é que esse motor também do Concorde ele é utilizado numa série de navios. Por exemplo, as fragatas que tiveram no Brasil da classe Greenhill utilizam justamente esse motor, evidentemente sem o afterburner, mas ele ali ele vira um motor para
aplicação náutica e também ele é utilizado para geração de energia elétrica. Óbvio, o núcleo do motor é o mesmo, mas tem algumas diferenças. Mas o motor é justamente o Rolls-Royce Olympus. Então é bem interessante também essa história. E outra notícia bem importante, relacionada de novo ao Brasil, é que o aeroporto de Guarulhos voltou a ser o maior da América do Sul. Lembrando, não é América Latina, que muita gente acaba até chamando de maneira genérica, né? América do Sul e América Latina com só, mas da América do Sul, ele superou o aeroporto de Eldorado em Bogotá. Em 2023, São Paulo movimentou 41 milhões 307.915 passageiros, para ser bem preciso, enquanto o aeroporto de Bogotá movimentou mais ou menos 40 milhões de passageiros, aí um pouco mais de 1 milhão de passageiros acima do rival colombiano. Tudo isso porque a aviação brasileira voltou a crescer, tem sido uma resposta bem robusta, e as operações internacionais do aeroporto também têm ali crescido gradualmente ao longo dos últimos 3 anos. O Guarulhos teve um movimento muito interessante desde a Copa do Mundo, de um crescimento. Claro, teve uma queda pontual por conta da crise de 2015 até meados de 2017, principalmente essa crise política que o Brasil passou, mas na sequência 2019 e 2018, vai conseguir 2018, vai ter 2019 ali um crescimento bem importante. E é curioso que essa marca de 2023 é justamente a terceira melhor de toda a história do aeroporto de Guarulhos. Quais foram as duas anteriores? 2018 e justamente também 2019, ou seja, viu de um movimento de crescimento, teve tudo acontecido a partir de 2020, toda essa crise sanitária, e agora uma retomada. Tomara que as coisas continuem crescendo, porque mais pessoas voando, ou seja, mais receita por país, mais emprego e tudo mais. Agora, outra notícia muito importante também, e muita gente perguntava aqui no canal da Aero, cadê o IRST do Gripen? Isso existe, não existe? Compramos, não compramos, pagamos, não recebemos? Aí está aí. O avião realmente está instalado e a ideia da Força Aérea é que todos os aviões possam empregá-lo em caso de uma guerra. Por hora, é modular, se coloca no momento de necessidade, se não for utilizar, retira ele. Mas nesse caso, a SAAB, junto com a Força Aérea e a Embraer, fizeram alguns testes muito importantes para uso do IRST. O que aconteceu foi, em Anápolis, na base, que está justamente sediado o Gripen, 3 aviões decolaram para esse exercício. Na verdade, é um exercício também com uma pesquisa tecnológica e de validação por trás. Um deles, que é o da foto tava, que é o IRST, se você não conhece, é justamente essa bolinha aí na frente do canopy do avião, e ele foi ali, entre aspas, combater um outro Gripen e um F-5EM. Como que funciona o IRST? Ele é basicamente um sensor infravermelho com alcance bem longo, se eu não me engano, são mais ou menos 200 quilômetros de alcance que ele tem, e ele permite localizar o seu inimigo de uma maneira passiva. Como assim? Um radar normal, que é utilizado no avião, ele utiliza ondas eletromagnéticas. Ele emite um sinal eletromagnético, ele bate no alvo que você queira, seja um avião, uma embarcação, um carro de combate, e ele retorna. É basicamente um radar que a gente está acostumado aí no dia a dia. Só que quando você liga esse radar, você também mostra para o seu inimigo exatamente a sua posição. Imagine só que você está num quarto escuro e você liga uma lanterna. É basicamente utilizar o radar do avião, porque você manda ali um facho de eletromagnético que dá para ser identificado. No caso da busca infravermelha, não. É muito difícil você conseguir localizá-lo. Então, você torna basicamente sua busca stealth, vai ser bastante furtiva, e consegue achar, então, o seu alvo. Pode ser uma aeronave, pode ser um veículo em terra ou qualquer tipo de embarcação no mar. Isso é bem interessante e bastante sofisticado. Tem uma questão aí curiosa. Os americanos são dos poucos países que não utilizam essa tecnologia. O motivo é que eles têm aeronaves stealth, os famosos aviões invisíveis. Eu coloco muitas aspas invisíveis, porque não precisam. Como eles já utilizam esses aviões, teoricamente, quem precisa desses sensores é quem busca justamente uma aeronave ali stealth ou com uma assinatura radar bem baixa, ou que queira ficar o mais sigiloso possível durante a sua ação. E é justamente o que os americanos têm, né? Lembrando hoje, já falei bastante aqui no canal, um caça, seja qual for, seja um Gripen, um F-35, um Rafale, um Sukhoi, não importa qual, não é mais um avião que depende sozinho, é um avião piloto. Hoje ele é basicamente integrado numa série de tecnologias, ou seja, a guerra centrada em rede. Você tem ali um suporte de solo com radar, muitas iluminando o seu alvo, o seu radar do avião está desativado e o radar está te falando para onde você tem que ir. Você tem aeronaves AWACS, aquela com o radar em cima, mostrando qual vai ser o cenário, lá longe da defesa inimiga, mas mostrando para o seu caça aonde ele tem que fazer os ataques, seja no ar, ou no solo, ou na água. E então o IRST é um complemento a tudo isso. Ele é bastante pregado, por exemplo, pelo Rafale, pelo Eurofighter, pelos aviões russos. A Sukhoi tem bastante caça ali, o Su-35, Su-34, que utilizam esse sistema. É um sistema relativamente barato, comparado, por exemplo, ao que é empregado no F-35, mas muito eficiente, ou seja, você tem ali um caça de quarta geração e meia, que é o Gripen, mas com uma capacidade de detecção dentro aí de um cenário de combate bem avançado
e muito importantes, aliás, um salto considerável para toda a história de combate da Força Aérea Brasileira. Então, ela está dando um passo muito além de toda a história dela nas questões do que ela pode fazer com as novas tecnologias existentes, desculpa, no Gripen. Outra notícia aí também, essa não nada boa, mas é interessante também que as coisas estão acontecendo. É que a ANAC tem aí ampliado a sua atuação em relação a infrações graves na aviação brasileira. Isso é muito triste, mas se eu falar é interessante porque a ANAC está de olho e tem agido. Para você ter uma ideia, apenas em 2023, 46 cassações de licenças e habilitações de pilotos foram feitas pela ANAC. Quem não lembra recentemente o caso do helicóptero ali, que o piloto já tinha tido a licença cassada, ele conseguiu recuperar essa licença, mas mostra, a agência tem trabalhado para evitar isso e parece que muita gente tem tentado ali passar a perna e tentado trabalhar de maneira bem ilícita. Por exemplo, 46 cassações é muito alto e não é um número nem um pouco pequeno. Só para você ter uma ideia, em 2018 houve uma suspensão e nenhuma cassação de licença. Já em 2019 passou para 19 suspensões e nenhuma cassação. Vamos pular agora para 2023 para ficar mais rápido. 62 suspensões e 46 cassações, ou seja, a ANAC tem trabalhado muito para coibir qualquer tipo de irregularidade, mas parece que as pessoas também têm trabalhado ali de uma maneira bastante complicada. E o motivo é uma série de itens ali, pode ser não cumprimento de plano de voo, voo ilegal, por exemplo, você tem um táxi aéreo e voa de maneira irregular, ou um avião que nem é para táxi aéreo está fazendo voo de táxi aéreo, isso daí tudo é um dos motivos para uma suspensão ou uma cassação, é bastante coisa. Porém, a ANAC também destaca que tem o seguinte: a suspensão temporária da autorização é de até 90 dias e isso daí, então você pode daí fazer um curso ali, entrar com um recurso também e retomar sua licença. E quando ela é cassada, não, você se quiser voar de novo tem que começar tudo do zero. Mas a ANAC tem trabalhado e infelizmente parece que a aviação brasileira sempre tem ali algumas maçãs podres. Mas a ANAC pelo menos tem trabalhado para evitar isso. E ainda de questões bem complicadas na história da aviação, quem não conhece as histórias do 737 MAX? É um avião muito interessante, mas tem passado aí por alguns problemas bem delicados, desde a suspensão dos voos, né? Lembrando, ele ficou de 2018, 19, na verdade, até 2020 proibido de voar em grande parte do mundo. Foi refeito toda a questão ali de projeto, do MCAS, do sensor de ângulo de ataque, ele voltou a voar, mas de vez em quando ele aparece aí com algum problema novo. Recentemente, um avião da Alaska Airlines, que está vendo na foto, ele acabou perdendo uma porta em voo. É uma das portas de embarque nem de emergência. O 737 MAX 9, que é uma versão alongada, ele tem uma porta logo atrás ali da asa para uma questão de emergência. Se ele tiver uma alta capacidade, ou seja, de colocar o máximo possível de assentos, ele precisa cumprir uma série de requisitos para evacuação, ou seja, tem que fazer tudo isso, se eu não me engano, em 90 segundos, ou seja, os passageiros têm que sair do avião, ou seja, se coloca uma porta adicional para cumprir esses requisitos até de segurança. Porém, no caso da Alaska, ela não tem essa capacidade enorme de passageiros, então ela não precisa da porta, mas a porta está ali instalada. Então eles fazem o quê? Eles colocam uma cobertura, que seria uma porta falsa, mas rebitada, não é fixada, não é com rebite, é com parafusos, e isso daí mantém o avião com a capacidade normal, mas para quem está dentro nem vê que tem uma porta ali. Como essa porta saiu voando, foi se verificar os motivos. Entre eles é que as presilhas que estavam ali estavam fora de regulamentos, etc. Está tudo sendo analisado, eu nem vou falar sobre as questões, porque ainda não foi concluído esse processo. Mas a FAA, por enquanto, diz que a inspeção que deve ser feita é para observar uma série de itens e esses itens levam mais ou menos 8 horas para serem verificados. Isso é um grande alento para os operadores. Muitos deles imaginaram que perderiam grande parte da frota e da capacidade porque ficariam parados por semanas ou até meses até ser resolvido isso, mas não. Uma inspeção, por enquanto, visual ali que se desmonta, dá uma olhada se está tudo certo, leva mais ou menos 8 horas. É um custo alto, mas o avião acaba sendo liberado para voo. Porém, para a Boeing, a notícia não é tão boa assim. Por quê? Esta revisão aí da porta do 737 MAX 8 também vale para o 737-900, é da versão anterior, da versão NG, que é esse aí da foto. Isso é bem baixo, basicamente do inlet, dá para ver a porta de emergência, então, finalzinho da asa. Como é um sistema muito parecido, é relativamente igual ali, vamos dizer 90% segundo a FAA, ele também exige essa inspeção, que leva basicamente também 8 horas para ser concluído. E outra notícia, essa mais positiva, até bem legal, até falando aí do nosso patrocinador do programa, o da Sofal, aquela versão original lá atrás, ele tinha um sistema de aviônica que está sendo melhorado. É uma questão aí do operador, se ele tem interesse ou não, mas ele originalmente ele foi instalado com um sistema de aviônicos da Rockwell Collins, que era o ProLine 4, que é esse pequenininho aí, que não sei se dá para ver aqui na foto, ele fica um pouco maior, embaixo do avião.
É um sistema que, para a época, era muito avançado. Na verdade, até hoje é um sistema ainda bem robusto, mas lá atrás, quando ele surgiu, era aquele termo glass cockpit, ou seja, cockpits de vidro. Era muito acima de que existia na época. Porém, o mundo evoluiu ao longo dos mais de 20 anos e uma série de upgrades ali estão sendo oferecidos para aviões de geração anterior. E nesse caso, justamente, que vale para o Dassault Falcon normal e para a versão EX, que são lá do início dos anos 2000. Então, a Aviation, desculpa, a empresa é a Universal Avionics e a Trimitech Aviation, desculpa, devia ter anotado melhor aqui, criaram um novo sistema para uma aviônica mais modernizada que chama Inside Display System. Basicamente, ele tem duas telas, se olhar aí dá para ver, tem o MFD, que é esse que tem as partes verdes, e o PFD, que tem ali o horizonte artificial. Isso não tinha originalmente no avião. Ele também tem ali um mapa digital totalmente interativo e integrado, também tem a opção de head-up display com esse mapa interativo integrado, sistema de visão sintética 3D, tem também uma parte interessante por bastante, que é um suporte à abordagem RNP e também habilita o avião ali para fazer uma série de voos. Por exemplo, ele tem CPDLC, DCL, FANS e uma série de novas tecnologias. Ou seja, é um upgrade interessante que mantém o avião no estado da arte, mas podendo voar ali com um custo bem menor. Você compra um avião de uma geração anterior e coloca uma aviônica bem moderna nele, ou seja, você ganha ali uma grande modernização com baixo custo. E para a gente encerrar, já que a gente começou falando de Nordeste, uma notícia também bem legal aí, que é relacionada a Gol. E eu tenho falado, como eu disse, bastante aqui no canal da Aero, que é justamente essa questão de levar a aviação para o interior do Brasil. Só fala Alagoas do interior, mas tudo ficava concentrado na região e algumas regiões do país acabavam tendo menos voos. E um ponto importante é que a Gol vai aumentar então seus números de voos para Alagoas. A ideia deles, que foi anunciada aliás hoje, é que isso tudo foi relacionado a uma redução no preço do ICMS de combustível no estado. Lá atrás, acho que em 2019, o estado de São Paulo liderou essa campanha de reduzir os tributos, mas com uma contrapartida que as companhias aéreas se comprometessem a aumentar o número de voos dentro do estado, não só do estado para fora, né, como aconteceu por de Congonhas, Guarulhos ou Rio de Janeiro para outros estados, mas dentro também. Isso deu certo e outros estados estão copiando de uma maneira bem assertiva. Então, essa decisão acontece por causa de benefício fiscal e a medida beneficia atualmente a Azul e também a Latam, que prevê uma redução de 45% na carga tributária relacionada ao querosene de aviação, mas também ali uma adicional de ICMS que passará de 9% para 5%. Ou seja, isso é muito interessante que mantém as companhias planejando, então, ampliar os seus voos em alguns estados que estão dentro dessa abordagem de uma revisão tributária. Lembrando, o Brasil tem uma das maiores cargas tributárias do mundo e quando você melhora o cenário, você também acaba favorecendo ali novos voos. Claro, as passagens não estão baratas, muito relacionado ao que aconteceu nos últimos 3 anos aí de crise global, questão de aumento nos custos, tanto diretos quanto indiretos, mas quanto mais o governo também trabalhar e as companhias aéreas, as coisas acabam melhorando e eu fico muito feliz quando estados aí conseguem aumentar sua capacidade de voo, principalmente regionais, ou seja, mais pessoas vão integrando o Brasil de uma maneira muito mais completa. Bom, esse foi o nosso programa de hoje. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, não esqueça de deixar seu like e comentar aqui embaixo o que você achou das principais notícias, principalmente essa aí da abertura, né, que é essa ampliação do Centro de Capacidades de Pesquisa e também desenvolvimento no Nordeste do Brasil, que é muito legal. Bom, se você por acaso for inscrito, se inscreve também para ajudar nós continuarmos a crescer aqui no YouTube. Um forte abraço e até mais. Tchau, tchau.